Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live e é sempre uma honra receber convidados tão especiais. Boa noite, Natália. Boa noite, Ângela. Tudo bem? Vamos Tudo bem, lá. você? O pessoal já está entrando e tenho certeza que nós vamos ajudar e passar muitas informações aqui no que tange elegância e comportamento. Com Então, certeza. vamos lá, começando. Vamos lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta já de início a você. Você acha que o charme e a beleza, qual dos dois é mais importante para você? Ai, acho que o charme, né? A beleza, ela vai mudando ao longo do tempo, mas o charme não, acho que permanece. Tem a questão do carisma, tem a questão da apresentação, né? E isso, independente da beleza, do belo, ele permanece. Então, eu acredito que o charme. E para Muito bem. você? Eu concordo com você. Eu acho que o charme, ele é realmente uma coisa que a gente consegue construir ao longo do tempo. E uma pessoa Exatamente. que tem carisma, uma pessoa que consegue, mesmo que a beleza natural se dá através da maneira que você quer passar a sua imagem. Então, você sabendo se Exatamente. comunicar e tendo esse charme, você se torna linda, maravilhosa, porque não seria aquela beleza do belo propriamente dito, perfeição de um rosto, de um. Não. É o charme que eu acho que é o mais importante. Então, Concordo. vamos lá. E qual você acha que é o aspecto mais importante para você considerar uma pessoa bem educada, civilizada, que tem um porte interessante? Então, eu acho, sabe, ô, Natália, que as pessoas confundem um pouco a beleza e esse charme e a elegância. Eu acho que uma elegância, ela está pautada basicamente na maneira que você interage com as pessoas, através do tom de voz, da atenção que você dá para as pessoas e saber o momento certo de se colocar. E daí você vai construindo uma elegância natural através da sua comunicação. Porque moda, você sabe que nada mais é do que comportamento, a Sim. forma que você se comunica, que você mostra alguma coisa. E, para concluir, eu digo o seguinte, que uma mulher elegante, ela pode estar lindamente vestida, mas se ela não souber falar, tem um tom de voz elegante, tem um português mínimo, ela não tem charme, ela não tem elegância. Porque o Verdade. externo não completa, e sim o interno, o seu interior. Exatamente. Concordo com Então, você. então, eu vou ler para vocês aqui o nosso tema, né? Colocando uma aspa, não basta parecer elegante, é preciso se comportar com elegância. E é essa frase fechando o que você acabou de me perguntar. Com certeza. Temos uma pergunta, o pessoal já está entrando. Então vamos lá. Uma pergunta para a Natália. Como se apresentar de uma forma elegante em determinadas situações? Você acha que num convite ou em determinadas ocasiões, Natália, a gente precisa seguir o dress code ou você vai dentro do seu estilo? O que você acha? Bom, eu acho que sempre que o anfitrião traz um dress code, ou uma empresa, né, se for num contexto corporativo, é Sim. sempre de bom tom segui-lo, né. Inclusive, para quem está convidando, também é muito bom trazer esse dress code no convite para que as pessoas se sintam confortáveis. Porque no fim das contas, né, o conforto ao vestir está muito ligado à nossa adequação ao ambiente, ao contexto. Então, todas as vezes que a gente se sente adequado àquela situação, como convidados mesmo,
nós nos sentimos mais seguros, né? Se for para investir numa roupa, por exemplo, num traje de casamento, as pessoas sabem exatamente no que elas estão investindo. Então, eu acho que é um acordo social interessante para as duas partes. E eu acredito que o aspecto mais importante no vestir é a gente se sentir confortável na própria pele, né? É isso que faz com que as pessoas segurem o look. O conforto ao vestir aquilo, muito mais do que o térmico, muito mais do que o ergonômico, é você se sentir bem na sua própria pele. E para isso você precisa estar vestido com autenticidade. Caso contrário, você não consegue transmitir nada, né? Você pode estar a pessoa, entre aspas, mais bem vestida do ponto de vista estético, mas se aquela vestimenta não te representa, você não tem um comportamento condizente, né? Exatamente, você não consegue transmitir a sua essência no vestir. Olha, para mim? Pode falar, Camila. Ângela, por que o comportamento é tão decisivo quanto pessoal em ambientes sociais e profissionais? Olha, a pergunta foi: por que o comportamento é tão decisivo para as pessoas em determinadas situações e nos ambientes, de uma forma geral? Olha, eu acho que o comportamento foi o que nós falamos agora. Ele é imprescindível. Se você não tem um pouco de educação, né, vamos falar assim, um pouco de classe, e não consegue ter uma postura adequada, não adianta você estar vestida com a roupa da maior grife, do maior estilista, com joias e etc., que, infelizmente, o que você vai passar será um desastre. Então, o comportamento prevalece sempre, como nós acabamos de falar também com relação ao dress code, porque você tem que pensar, se eu vou a um churrasco, o que vestir nesse momento? Nunca um salto alto, e sim, dependendo do local, de preferência um sapato confortável, não é? Um tênis ou uma bota, depende muito. Aí a gente pensa também, qual horário? Período da manhã, período da tarde ou à noite? Tudo isso a gente tem que pensar antes de fazer uma escolha de um determinado look, mas o que vai pesar mesmo é a maneira pela qual você interage e se comporta com as pessoas. Espero que eu tenha passado bem a resposta. Para a Natália agora. Consegue me ouvir? Baixinho, mas consigo. Natália, o que é um erro silencioso de imagem que muita gente comete no dia a dia? Eu acho que o erro principal das pessoas é não levarem em consideração o poder que a gente tem ao se vestir, né? Então, quando a gente não se veste de maneira intencional, nós estamos sempre errando. Isso acontece porque todos os dias a gente se veste, né? E ainda que aquela escolha não seja consciente, ela é uma escolha. Quando a gente se veste de maneira intencional, a gente sabe exatamente como traduzir, né, no nosso vestir o que a gente gostaria tanto de nos ver usando, né, quanto que as pessoas tivessem uma percepção ao nosso respeito, assim como a adequação em relação ao contexto, hora, lugar, com quem, quando. Tudo isso é muito importante. Então, todas as vezes que nós estamos inadequados para aquilo que nós desejamos refletir para o mundo, ou que nós estamos inadequados para uma situação, isso acaba sendo um erro. Nós não estamos nos comunicando visualmente da maneira que nós gostaríamos. E, sem dúvida, esse é o erro mais comum, porque as pessoas elas subestimam o poder da aparência e da vestimenta na comunicação pessoal delas. Então, se você... É o exemplo que a Ângela acabou de dar. Se você está num churrasco, mas se você está formal para aquele ambiente, isso é um erro silencioso, né? As pessoas podem até achar que
às vezes elas estão mais arrumadas, que aquilo é legal. Mas não, porque o vestir é contexto e adequação. Por outro lado, se você quer passar uma imagem mais descontraída, ainda que seja na comunicação da sua rede social profissional, mas você está todos os dias encaixotada de terninho preto, batom vermelho e cabelo para trás, essa vestimenta pode ser esteticamente maravilhosa. Você não está passando a mensagem que você deseja de abertura, proximidade. Então, sem dúvida, o erro mais comum ao se vestir é não se vestir de forma intencional, não saber o que você comunica através da sua aparência. É verdade, eu acho que essa é a tal comunicação, não é? Que nós não usamos palavras, é aquela comunicação simplesmente da sua aparência, né? Através do que você quer passar, você já se comunica, então você já passa uma imagem. Então, eu sempre falo, às vezes, para alguns profissionais que vêm para a etiqueta corporativa, perguntam, eu posso usar um batom vermelho, por exemplo? Eu digo, olha, tudo pode, mas não deve. Mas eu acho que quando se trata de um trabalho mais formal, um corporativo, que não é o momento adequado para um batom vermelho, eu sugiro sempre um nude, uma cor mais, assim, mais leve, porque você vai se comunicar com esse batom vermelho, você está passando uma imagem de sexualidade, talvez, ou de... Às vezes até de um poder, né? Não necessariamente sensualidade, mas uma imagem que às vezes carrega o ambiente, né? Sem dúvida. E não é tão elegante, você não concorda, Natália? Se você não tiver adequado para a sua comunicação visual, você não vai estar elegante, né? Porque a elegância, até olhando no dicionário, se as pessoas tiverem a curiosidade de procurar no dicionário, elegância é leveza, é movimento, né? É simplicidade também, simplicidade, né? Isso que eu ia dizer. Não ser simplório, mas ser simples quando aquilo exige que você seja simples. Então, adequação acima de tudo, sem dúvida. Temos aqui mais uma pergunta. Pode falar, Camila. Com o tom de voz, a postura e os gestos revelam ou arruinam a elegância de alguém? Olha, interessante essa pergunta. É como o tom de voz e os gestos arruinam a sua imagem, a sua elegância. Sem dúvida nenhuma, aquela pessoa que fala muito alto, que balbucia e fala muito baixo, aquela pessoa que gesticula demais, até mesmo que fica brincando com joias, que toda hora fica passando a mão no cabelo, ou até mesmo estalando os dedos, essas atitudes, o que ela vai passar? Uma pessoa ansiosa, uma pessoa insegura, uma pessoa que, no fundo, ela não está sendo natural. Então, eu sempre digo que o tom de voz ideal é aquele que não agride os nossos ouvidos e as pessoas precisam gesticular de uma maneira natural. Aliás, a beleza está na suavidade, na simplicidade, e nós vamos repetir muito isso ainda. Com certeza. Espero. Agora, uma para nossa Natália, não é, Camila? Como a roupa pode potencializar uma presença marcante sem exageros? Bom, para começar, né, além de todo esse contexto que a gente falou da pessoa se sentir confortável, natural na própria pele e no contexto, eu acho que o bom corte, o bom tecido, o bom caimento no corpo, escolher aviamentos que valorizem a peça, e que tenham a ver com a comunicação visual dela. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma roupa esportiva, se ela tem uma barra de lenço, aquilo já não comunica com o restante da peça. É muito mais interessante uma barra mais espessa. Então, quando a gente se atenta tanto aos detalhes quanto tem o conhecimento para saber o que de fato é bom, o que de fato nos valoriza, a gente pode estar com a roupa mais simples e mais básica do mundo, pode ser calça jeans e camiseta. Se aquilo tiver, né, qualidade perceptível e se aquilo valorizar o nosso corpo, a nossa aparência, tiver
combinando com a nossa intenção de imagem, sem dúvida, essa é a melhor forma de se vestir. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa, aquela pessoa tá com uma roupa super básica e a gente fala: olha como essa pessoa tá bem vestida, porque essa Exatamente. percepção de qualidade tá muito relacionada ao bom. Então, quando a gente sabe fazer boas escolhas, a gente já sai na frente nesse aspecto. Sem dúvida. Isso tem a ver, como você já disse, não é? De uma boa alfaiataria. Pode ser até um tecido simples, porque na verdade não é o tecido que vai valorizar a sua imagem, e sim um bom acabamento, um trabalho bem feito. E eu já tive até a oportunidade de ver uma mensagem que você passou, uma postagem, que fala sobre uma gola de um blazer bem acabada. Então, a gente, que é o leigo, não tem muita noção, mas para quem já entende e vai perceber que a elegância ali deixou um pouco a desejar quando você não percebe essa excelência de acabamento. Sobre tecido, você acabou de falar, né? O tecido, E às vezes as pessoas elas não sabem exatamente as características do tecido, mas a gente reconhece sim um tecido que não é de boa qualidade, às vezes naquela sensação de não saber o que tem de errado, mas às vezes o erro é exatamente o tecido. Por exemplo, uma peça que espera-se fluidez, se o tecido é um tecido pesado, você perde o movimento da peça. Se uma peça deveria ter um acabamento mais opaco, né? Por exemplo, uma alfaiataria, por exemplo, num crepe de alfaiataria, e esse crepe tá brilhando, tá gritando, a gente já tem uma percepção visual de uma qualidade inferior, ainda que a gente não saiba exatamente qual o ruído de imagem, isso gera um ruído de imagem, né? E o caimento no corpo é muito importante e muito dependente do tecido. A modelagem ajuda, a compatibilidade dela com o biotipo ajuda, mas o tecido é fundamental nessa escolha. E, inclusive, eu bato muito nessa tecla com os meus clientes, porque na hora que eles aprendem a escolher isso, é como se virasse a chave. É libertador, assim. sem dúvida. E, então, Natália, exatamente, você falou sobre tecido. A gente sabe, realmente percebe quando uma roupa está mal estruturada e a escolha foi errada com relação àquele tipo de, vamos dizer assim, estilo, né? E eu sei que os tecidos, eles são caracterizados pelos gêneros, não é isso? Então, Sim. o gênero do tecido é interessante, através do dress code que você escolhe de acordo com as ocasiões e os momentos onde você poderá estar. Então, eu gostaria que você mencionasse, eu vou dar um exemplo e você conclui. Por exemplo, o algodão é sempre um gênero esporte. A seda, que eu aprendi isso ao longo do tempo, eu sei que a seda é o único tecido que podemos utilizá-lo em todos os tipos de gêneros, desde o esporte até um rigor. Você concorda? Não totalmente, Ângela, Depende da qualidade da seda, claro, né? Isso para mim não em relação à também não. seda. A seda realmente ela transita em todos os contextos, tá? Sim. É um tecido, né, que ele é nobre e a gente percebe essa nobreza visual, mas não necessariamente a seda precisa ser brilhante, né? Tem, por exemplo, a seda de amoreira, que é Sim. uma seda um pouco mais opaca, e aí numa situação informal, você tá super bem vestido com ela, sem gritar, né? Sem o brilho, nesse caso. Exatamente, sem ficar overdressed para aquela situação. Entendi. Mas não necessariamente o algodão, por exemplo, não necessariamente ele vai ser relacionado a um contexto mais esportivo. Se a gente pega uma malha de algodão de uma t-shirt, com certeza. Mas a gente pode pegar uma alfaiataria em algodão
né? E ela ser adequada até para um traje esporte fino que vai se usar ali durante o dia, né? Pensando, por exemplo, muito na vestimenta masculina, né? Que tem esses códigos um pouco mais Sim, sim. restritos, assim, né? Se a gente Aham. pega um blazer de algodão bem estruturado para um homem, ele vai tranquilamente num traje Fica esporte fino elegante, para um casamento durante o dia, por exemplo, sem né? dúvida. Então, Aham. assim, existe sim a mesma coisa em relação ao linho. Ele não vai para o traje a rigor, mas ele também Nunca. fica super interessante nesses Para um contextos mais esporte fino. diurnos, né? Ou em Uhum. ambientes informais, como praia, campo. Então, é bem Sim, interessante. Mas sim, então, né, por um lado, não dá para a gente restringir tecidos a determinados estilos ou ocasiões, mas na hora de fazer a escolha, a gente precisa pensar se aquele tecido é condizente com aquela peça e com aquela ocasião, né? exatamente. Tem que ter Às realmente vezes esse estudo. crepes que são ruins para fazer uma alfaiataria, porque não tem aquele caimento pesado, bonito, são maravilhosos para fazer um vestido de festa armado, né? Sim. Então, muito tem que ter muito a ver com a linguagem da peça e aí uma vez que aquela peça, né, tá disponível para compra, a gente precisa pensar em qual contexto a gente vai usar. Então, aprendam. Isso é interessante. Isso que a gente acabou de falar é imprescindível numa escolha assertiva. O gênero ele tem o seu papel, mas o que vai valer mesmo é uma bela alfaiataria, um tecido de qualidade, e não só porque o gênero é um tipo mais simples ou não. E a seda ela explicou. O brilho é mais habillé, é mais formal, não é isso? E, Exatamente. e o opaco seria o mais esporte fino, um esporte mesmo. Você pode pôr uma camisa de Exatamente. seda com uma calça jeans, fica lindíssimo, É o meu né? traje aqui de baixo. Eu tô com uma regata em seda, uma seda opaca e uma calça Aham, jeans. maravilha. Qual a próxima pergunta, Camila? Para a Natália. Para a Natália. O que nunca deve faltar no guarda-roupa de quem quer transmitir sofisticação? Essa pergunta eu acho muito interessante, porque hoje, né, tem uma tendência das pessoas em irem para um lado minimalista que não é o minimalismo real. Então as pessoas ficam muito naquela de preciso ter um armário cápsula. O armário cápsula, ele funciona, mas ele funciona desde que ele seja pensado para você, para sua realidade, Um né? Não minuto. Eu vou pedir depois para você explicar o que é um armário cápsula, um guarda-roupa cápsula, assim, para alguns que não saibam para saber. ótimo. Então, esse contexto de guarda-roupa cápsula é um guarda-roupa onde todas as peças combinam entre si e elas podem te acompanhar em diversos contextos diferentes. É, E teoricamente, né, é um armário reduzido. Você tem ali o mínimo para você se virar bem com aquelas peças em todas as situações. Então, não existe um número exato para a gente chamar de cápsula, né? Mas seriam poucas Certo. partes de baixo, poucas partes de cima. O mínimo essencial para você estar bem vestido. Mas pensando que vestimenta é expressão pessoal e contexto, um armário cápsula ele só funciona se ele for pensado para você. E o que eu vejo é muita gente vendendo, entre aspas, a ideia de um armário cápsula apenas com itens clássicos ou básicos, mas isso não representa todas as pessoas. E aí, se a pessoa é, entra, né, nessa ideia, se ela compra essa ideia de que aquilo que teoricamente é atemporal e clássico e básico vai funcionar Sei, para ela, isso pode ser um tiro no pé, porque ela pode estar sem dúvida. perdendo
toda a oportunidade de manifestar a essência dela, né. Então, quando a gente está numa consultoria de imagem, a gente constrói sim um armário cápsula, né, claro, a gente aproveita o que a pessoa tem no acervo dela, mas a gente também, seleciona algumas peças cápsula que vão linkar aquelas peças entre si. Muitas pessoas, às vezes, são cheias de conjuntos, e aqueles conjuntos, uma peça de um conjunto não combina com a de outro, então a gente acaba criando um link aí através dessas peças, que aí os clássicos e básicos entram muito bem, mas eles não precisam ser usados entre si, eles podem ser mesclados com outras peças, né. Então o guarda-roupa cápsula, a gente aprende a criá-lo quando a gente faz o exercício de: essa peça que eu estou comprando nesse momento já combina com pelo menos 4 outras peças que eu tenho no guarda-roupa? Porque aí você Exatamente. compra aquilo que realmente faz sentido para você e que é essencial. Mas tem Muito uma coisa bom. que eu acho que, para nós mulheres, principalmente, faz toda a diferença, e que às vezes é o decisivo entre usar alguma coisa, né, usar uma peça de roupa e não usar, são as boas partes de baixo, né. As lingeries, de maneira geral, e os complementos, né. Também. Aqueles shortinhos, por exemplo, se a gente pega um short sem compressão, ele consegue absorver, por exemplo, uma blusa volumosa, ele absorve todo aquele volume e evita que fique marcando a roupa. Marcando a roupa. Né? Às vezes uma parte de Uhum. baixo um pouco mais transparente ou um pouco mais justa, evita marcar a celulite, as dobrinhas. Um sutiã com uma boa sustentação, às vezes é o decisivo entre a gente optar e conseguir usar uma blusa e não conseguir, né. Eu tive um caso recente de uma consultoria que eu Hum. fiz para uma moça que tinha acabado assim, né, há pouco tempo, alguns meses, de ter filho, e aí ela estava Uhum. amamentando e ela tinha muitas blusas boas, assim, do ponto de vista de qualidade, e que ela não estava conseguindo usar. E aí recorria sempre às mesmas peças de qualidade muito inferior às peças que ela realmente gosta, por falta de uma lingerie que conseguisse ancorar bem, né, o busto dela e permitisse o uso daquelas peças, às vezes, mais decotadas, né, com um colo à mostra. Então foi a questão de ajustar a lingerie e ela conseguiu trazer tudo para o uso novamente, né, inclusive ficou muito bom mesmo com a mudança corporal que ela teve. Então, às vezes esses detalhes, né, que as pessoas não pensam, porque não são aparentes na vestimenta, são exatamente aqueles que mudam o jogo, né, definem o que está vestindo bem e o que não está vestindo bem. Então eu acho que esses complementos são fundamentais. Viram que aula vocês receberam agora? Nada como ter uma bela personal para nos orientar e ajudar na nossa elegância. É interessante nós falarmos sobre isso. Uma coisa que eu gostaria de falar também é que nada disso adianta se você não interage e não passa uma forma elegante na sua comunicação. E essa comunicação se dá em tudo, não só naquilo que você quer passar com a sua vestimenta, mas através do seu comportamento. Comportamento também é um termômetro muito forte. Temos uma pergunta para mim, não é, Camila? A Regina de Pato Branco pergunta: ela não tem o hábito de mover as mãos enquanto se comunica. Ela deveria fazer? Obrigada pela pergunta, Regina. Então, eu acho que os gestos falam também por si só. Então, como eu disse inicialmente, cuidado com os seus gestos. Não sei se você sabe, em determinadas culturas, em determinados países, tem alguns gestos aqui que nós temos a prática, né? Não é elegante. Então, quais são os gestos? Os gestos, eles
se comunicam. Eu acho que, por exemplo, um profissional que palestra, ele deve utilizar as mãos, ele tem posições, formas que são quase que chaves para que ele passe alguma forma de comunicação, mas sem exagero. O que nunca ele deve fazer, eu vou só dar uma dica aqui. E quem tiver interesse, me chama lá no direct depois. Nunca coçar a cabeça. Isso tem uma mensagem. Então, numa comunicação, o gesto tem que ser suave, delicado, e você deve evitar certas atitudes que eu já mencionei inicialmente, tá certo? Estalar os dedos e nunca coçar a cabeça. Espero que eu tenha respondido. Como adaptar a moda ao estilo de vida real e ainda parecer elegante? Muito bom. Não fique nunca dependente de moda, porque isso não é uma elegância. A moda nos sugere. Agora eu dou a palavra para a Natália. Foi legal você ter comentado isso, Ângela, porque tem duas coisas que são muito diferentes. Uma é a moda, né? A moda é o comportamento coletivo, ele tem a ver com o comportamento social como todo, com o espírito do tempo, né? Porque tudo aquilo tem um contexto de um determinado momento, mas é tudo Exato. que se torna coletivo. Se ele não se tornar coletivo, não é um fenômeno de moda. Outra coisa diferente é o nosso estilo, que é usar os produtos de moda, né? Porque eles que estão disponíveis naquele momento, da forma como cada um edita aqueles produtos para se expressar. E tem que haver uma coerência ali, tanto com a sua personalidade, quanto, respondendo aí a pergunta, né, ao nosso estilo de vida, para que aquilo faça sentido. Porque se aquilo não comunica com o nosso estilo de vida, é algo que a gente não consegue sustentar, a gente não consegue manter, né? Então, são 3 pilares. Quando eu faço consultoria de imagem, eu levo em consideração 3 pilares que são fundamentais. O primeiro é como você gostaria de ser visto por si próprio e pelos outros. É a nossa intenção de imagem. E essa intenção tem sempre a ver com os nossos objetivos de vida. O segundo ponto é o nosso estilo de vida. Porque se a gente não leva em consideração o nosso estilo de vida, a gente não consegue manter. Por exemplo, um exemplo super prático e bobo, assim. Você pode ter uma comunicação visual, né? Vamos supor que você, Ângela, me fale que você quer uma comunicação forte, de presença, exatidão, e eu te indique um cabelo Chanel chapado, que tem tudo a ver com essa comunicação visual, tá? Exatamente. E você não tem tempo de fazer a finalização para que ele fique dessa forma. Você acabou com a comunicação visual. E às vezes, né, quando a gente está falando de clientes, de pessoas reais, eles não têm tempo. Então aquilo não vai funcionar. Então o estilo de vida é um aspecto fundamental para que aquilo que foi proposto, né, permaneça e vire de fato parte de você. Caso contrário, não vai ser incorporado ao seu estilo, né? E o outro ponto é o estilo pessoal, que é o que tem a ver com o nosso grupo de gosto, com a nossa referência, com o nosso olhar estético, com as nossas vivências. E sem conhecer o nosso estilo, a gente também não consegue se expressar através da vestimenta de forma adequada, porque a gente não sabe o que a gente está procurando. E aí a gente cai nessa situação, né, que você citou, que qualquer produto de moda serve porque a gente não sabe o que nos agrada. Então, quando a gente passa a vestir qualquer coisa, a gente perde a nossa identidade, né? A gente não está mais sendo representado na nossa própria aparência. Então, com esses 3 pilares, a gente consegue criar uma imagem muito coesa,
muito compatível com os nossos objetivos e com o nosso estilo de vida, o nosso dia a dia, que é a única forma como ela se sustenta, né? E aí, mais uma vez, a elegância tem a ver com a leveza, com o movimento, com o estilo de vida, né? Com algo que seja simples e orgânico para você. Não pode ser nada forçado, senão não faz sentido, né? Perde-se a Exatamente. elegância na sua essência. Então, hoje a gente fala muito sobre isso, né? Um estilo orgânico, um estilo minimalista, um estilo assim, um estilo assado. E para concluir, eu sempre acho que o que você acabou de dizer realmente define e respondeu bem, mas eu citaria também o tipo físico de cada um, porque o tipo físico também é básico para que você possa fazer escolhas. Você não concorda? Porque se o Sim, tipo físico, e na moda em si, eu acho que a gente deve se atentar, por exemplo, nas cores, que você sabe muito bem, quais são as cores que favorecem melhor você, e também, como eu disse, o tipo físico, pensar, por exemplo, você falou de um cabelo, o que passa credibilidade? O cabelo solto, o cabelo preso, um cabelo liso? Então, são várias dicas que essa personal tem como nos orientar e passar várias informações que vão só agregar ao estilo de cada um. Eu, por exemplo, sim. tenho um estilo assim um pouco heterogêneo. Vamos falar por que eu falo que é heterogêneo? Porque eu tenho um cabelo literalmente com um pouco de cachos, por exemplo. Mas eu percebo, porque a gente faz, né, aquele estudo preliminar. Eu vejo que o espelho, ele é o meu melhor coringa. E quando eu olho, eu digo, não, o que cai melhor para a Ângela? Eu acho que um cabelo liso passa mais credibilidade, um cabelo preso, e principalmente para momentos mais elegantes e formais, eu sempre acho que um cabelo preso faz o diferencial. Você concorda, Natália, com o que eu acabei de falar? Ângela, todos esses aspectos que você falou são ferramentas, tá? E Ferramentas. aí, quando a Aham. gente tem as ferramentas, a gente escolhe quais usar e quando usar, tá? Então, cor é Hum, ferramenta, visagismo, que é a análise do o rosto, visagismo. avaliando as proporções, os traços, as formas, os volumes, né, para saber o que aquilo está comunicando, como alinhar melhor a sua comunicação visual e também trazer um pouco mais de estética, é outra ferramenta diferente. Uma outra ferramenta que é complementar aí também é Sim, o contraste, que é a diferença de tons claros e escuros, vai ajudar muito quando a gente interessante. fala de maquiagem, de armação de óculos, de tudo que vem em volta do rosto. Uhum. Outra ferramenta diferente é a análise de biotipo, onde a gente avalia o formato corporal e as proporções, porque a gente enxerga cada parte do corpo como um segmento, né? Com uma E ao proporção. equilibrar as proporções, a gente traz harmonia e estética. Mas, tendo as ferramentas em mãos, você sabe exatamente quando não usar. Por quê? Porque às vezes você quer Maravilha. causar impacto, né? Sim. Então, por exemplo, o Então, meu biotipo é triângulo invertido. O meu ombro, ele é ligeiramente maior do que o meu quadril. Mas muitas uhum, vezes eu opto por usar a ombreira que amplia mais o meu ombro. Por quê? Porque isso tem a ver com a minha comunicação visual. Isso traz entendi. uma certa força, impacto visual. E em determinados momentos, essa é a minha escolha, né? Mesmo sabendo que o mais Uhum, estético para mim seria trazer mais volume para a parte de baixo. Então, quando a perfeito. gente tem as ferramentas em mãos, a gente sabe manipular, né? De forma a manter uma coerência estética, porque acima de tudo ninguém quer ficar feio, né? Para começar, o básico é a gente estar Exato. bonito, É, apresentável, pelo menos pelo menos charmoso. assim, uma aparência agradável, né? Um conjunto Exatamente, que né? passe Isso todo mundo quer, é e o que você mínimo. possa contemplar. Nossa, como ela está linda, como ela está elegante.
E a gente se sentir linda, né? Também, Porque se a gente não exatamente. estiver confortável na nossa própria pele, é aquilo que a gente falou Não no começo, adianta. nada vai funcionar, né? Então, é muito interessante a gente saber quais são essas ferramentas, saber valorizar os nossos pontos fortes, muito mais do que ficar obcecado com o que não é legal e ficar naquela esconde, esconde, esconde. Não, valorizar é muito mais interessante porque a gente já tira naturalmente o foco. E saber as Perfeito. situações onde a gente quer fugir daquilo de forma intencional, né, para causar um determinado impacto, por exemplo. Vocês viram, né? Temos mais uma pergunta. Pode falar, Camila. Como posso parecer elegante, mesmo em ambientes informais, como uma reunião de condomínio ou festa entre amigos? Eu que vou responder essa. Então, vamos lá. Eu acho que você deve se preocupar, primeiro, com excesso de decotes, que eu acho que não é elegante. As maquiagens também, porque eu acho que tem certos momentos que você não precisa chegar muito maquiada. Mas tem também o perfil psicológico de cada pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosto de maquiagem, mas quando eu vou gravar em estúdio, etc., eu tenho que me maquiar, porque existe uma maquiagem para cada momento, não é isso, Natália? Com Então, certeza. eu tenho que estar maquiada, mas eu pessoalmente não uso. Então, se você vai numa reunião de condomínio, coloca uma roupa adequada, evitar shorts. É o que eu digo, que o traje ele tem que ser adequado para cada situação. Por exemplo, se você vai estar num clube e num determinado momento você vai para o restaurante do clube e vai almoçar para uma refeição e tal, você não vai simplesmente de biquíni. Aí entra o bom senso e a elegância. Você terá que ter uma saída, até mesmo uma, como se fala, aquelas, ai meu Deus, cangas, lembrei do nome. Sim. Uma canga elegante, até mesmo uma roupa, como você mencionou, de linho e tal. Então a gente tem que usar esse bom senso, então escolher a roupa adequada para determinadas situações. Você não precisa ir tão arrumada, mas se o seu perfil psicológico, se a sua maneira de ser, porque existe pessoas, por exemplo, nossa, você olha para ela e diz assim, nossa, ela parece um estilo tão romântico. Eu não sei se isso também entra em outra classificação aí, que você é profissional. Ou então fala, nossa, ela tem um estilo assim tão exótico, ela parece uma pessoa assim tão executiva, ela está sempre impecável assim, assado. Então, isso tem muito a ver. Então, eu acho que para determinados momentos, você tem que usar o bom senso e procurar fazer a escolha certa para aquela ocasião. Posso usar roupas mais ousadas e ainda assim manter a elegância? Pode. O que é ousado, né? Vamos entender a ousadia. A ousadia sem contexto, a gente fica perdido. Então, uma conversa que eu tive hoje com uma cliente, por exemplo, brilho, comprimento mini, decote profundo, não são adequados para um ambiente corporativo. Mas se você traz cada um desses elementos, por exemplo, numa proposta, né, casual, num contexto informal, em que você tá ali na sua vida pessoal, eles podem sim ir a essa situação e estar muito elegante. Então, como que você faz, né? Por exemplo, se você expõe um pouco mais de pele na parte de cima, você pode equilibrar mostrando menos na parte de baixo, né? Se você usa uma mini saia, por exemplo, é interessante deixar a parte de cima um pouco mais coberta ou um pouco mais ampla. Outra coisa que as pessoas, que é assim, parece um detalhe bobo, mas que é algo, né, que a gente consegue trazer uma certa sensualidade sem pesar, usar um sapato que deixe o peito do pé e os dedos à mostra.
Então, você consegue trazer, né, essa ousadia e até um toque de sensualidade nos detalhes, sem pesar demais o seu visual. Claro que a gente tem que pensar no contexto daquilo. Não é adequado, por exemplo, para você ir à igreja, não é adequado para você ir num evento corporativo, ainda que ele seja informal. Não é adequado para várias situações, mas no dia a dia, em situações informais, principalmente num contexto de vida pessoal, é possível sim você estar elegante com, às vezes, propostas mais ousadas, mais sensuais, desde que você consiga chegar a um equilíbrio daquilo, né. Então, na dúvida, se aquilo tá demais, tenta equilibrar. Use segmentos do corpo diferentes para trazer esse equilíbrio. Então, se você pesou no brilho na parte de cima, usa algo opaco na parte de baixo. Se você tá com uma estampa muito chamativa, você pode usar uns acessórios metalizados, que aí eles são mais neutros, né. Então, quando você tiver dúvida se você está demais, sempre tente equilibrar num outro segmento, que é uma forma simples da gente pensar, né, na nossa aparência, sem carregar demais e também sem deixar de expressar ou usar o que a gente gostaria naquele momento. Então, você falou a palavra equilíbrio. Interessante. Eu acho que tudo tem que ter equilíbrio realmente, né? Porque se você não tem, o equilíbrio está na sua comunicação, na maneira que você passa uma imagem, da maneira que você se veste. E você falou bastante sobre todos os detalhes, e acho que com relação à transparência, que é hoje uma coisa que está em moda, vamos falar um pouco da moda, não é? Ela está em moda. Mas a transparência não é elegante, não é uma coisa que pode passar assim uma imagem de exagero. Acho que não, né? Eu acho que a transparência, sabendo bem colocada, como você acabou de dizer, tendo equilíbrio, não é? Talvez uma saia com uma parte do joelho para baixo em transparência, ou uma blusa mesmo decotada, mas que você bota uma renda que tem umas... Então, ela faz um equilíbrio, eu acho que dá uma composição, não é, Natália? Sim, sem dúvida. A transparência ela é muito interessante, ela acrescenta camadas, né? Porque às vezes ela é a parte de baixo, às vezes ela é a parte de cima, ela acrescenta Sim. textura, às vezes ela é ponto de cor, às vezes ela é uma ferramenta Também. que a gente tem de trazer uma cor que a gente gosta, mas que não valoriza a nossa beleza, porque se a gente traz essa cor na forma de uma transparência, ela se mistura um pouco com o tom da nossa pele e acaba, Sim. né, diluindo aquele efeito negativo. Então a transparência tem inúmeras vantagens, tem muitas peças interessantes com transparência, muitas peças sofisticadas e que a gente também consegue criar looks sofisticados e elegantes com ela. É só ter, né, o cuidado de trazer esse equilíbrio. Sem dúvida, são peças interessantes. Certo. Uma pergunta para mim? Uma pergunta para a Ângela. Como manter a elegância se o atendente de uma loja ou restaurante for rude comigo? Olha, essa comunicação é interessante. Eu sempre acho que o equilíbrio é básico. Se você tem uma pessoa que, ao se comunicar, que interage com você de uma maneira indelicada, nunca se iguale a ela. E sim, mantenha o equilíbrio e não fale. Apenas gesticule de uma maneira suave, ok, tudo bem e tal. Ou então diga com todas as letras, você sabe que você tem razão? Eu acho que isso é uma tapa de luva de pelica, mas nunca deve entrar em conflito com as pessoas, nem discutir. Principalmente em situações como essas, em lugares externos, públicos, porque você vai passar uma imagem que não será muito favorável e, sempre digo, tudo pode, mas não deve. Eu adoro esse seu jargão, ele é muito bom. É porque tudo pode, mas você tem que ter bom senso, não deve. Ainda mais nos dias de hoje, né, Ângela? Tudo Principalmente. pode. Aliás, as pessoas hoje perdem o equilíbrio e a paciência por tão pouco, não é? Hoje nós não temos
tantas filas como antigamente, mas o que eu tenho percebido hoje no comportamento das pessoas, em locais que são assim chaves para mim, aeroporto, em determinados restaurantes, eu vejo que certas pessoas parecem que são tão finas, tão maravilhosas, mas se esquecem que naquele momento elas podem ser até flagradas e passar por uma grande saia justa. Por isso, a gente não deve usar máscaras, e sim ser sempre uma pessoa íntegra. Claro que ninguém é perfeito, todos nós temos defeitos, tem momentos que qualquer pessoa pode perder até o equilíbrio, mas eu recomendo que tudo na vida é prática e treinamento. E quando eu tenho um aluno que faz um curso de boas maneiras comigo, de etiqueta, eu digo, olha, vocês receberam bastante teoria, fizeram aula prática comigo, mas nada disso vai valer se vocês não praticarem. E digo sempre que educação está pautada nos exemplos. Uma mãe, uma família, uma pessoa que queira passar uma boa imagem, ela tem que dar exemplo. Porque não adianta nada eu falar que dou aula de etiqueta, se um belo dia vocês vão deparar comigo, você viu, aquela era a dona fulana. Você já pensou? Como é que eu vou mudar isso, essa impressão? Mas não quero me prolongar mais. Pode falar, Camila. Você destrói sua reputação de anos, Exatamente. né, em um momento. Sem dúvida. Tem um complemento. A Priscila, querida da Nina Azevedo, ela fez um comentário que o crochê tem transparência e fica lindo, e tem um efeito sempre muito delicado. E ela aproveitou e completou com uma pergunta. Quando entramos numa loja e a vendedora mede você de cima a baixo, como agir? Então, a primeira coisa é a gente tentar não se abalar, né? Porque é uma situação muito desagradável, com certeza já aconteceu com todo mundo. E entrar numa loja, ter a sensação de ser mal recebido, né? Porque isso é uma recepção ruim, já dá uma, né? Já tira toda a nossa empolgação e estar ali. Então, eu acho que a primeira coisa é tentar não se abalar, né? Porque a opinião dela sobre você não mede quem você é, né? Sem dúvida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando você consegue mostrar para ela que você tem algum conhecimento, né? No caso, a Priscila que está perguntando, a Priscila, para quem não sabe aqui que está na live, ela tem uma marca de roupa, então ela com certeza tem algum conhecimento de base. Quando você mostra para as vendedoras que você tem algum conhecimento, você já quebra essa má recepção, né? Elas sabem que elas não vão te empurrar qualquer coisa, você não vai engolir qualquer má recepção vinda daquela parte. Mas assim, gente, não tem o que fazer, né? A gente está lidando com pessoas. Infelizmente, a gente pode pegar alguém num mau dia, alguém que às vezes tem uma bagagem de trabalho interessante para estar ali, mas não tem a questão da elegância no comportamento. Então a gente está sujeito a qualquer coisa. Eu acho que o mais importante é você saber o que você procura, saber o que você quer, o que você gosta, para você não ser contaminado com essa opinião, porque acaba sendo uma opinião ruim, né? Que às vezes acaba destruindo a sua intenção em procurar aquela roupa, né? Procurar uma vestimenta, um look que é do seu desejo. Mas é muito difícil, né? Isso não afetar a gente. Eu acho que a nossa autoestima tem que estar muito elevada e mesmo assim tem os dias que a gente não tá bem, né? Nós somos pessoas e temos altos e baixos. Mas eu acho que o mais importante é a segurança que a gente tem na gente mesma, né? De que a gente pode tentar fazer com que aquele julgamento não nos afete. Essas que ela vende, que ela fabrica,
são peças em crochê, e muitas vezes são peças que têm uma certa transparência. A gente precisa ter uma estratégia. E qual seria essa estratégia? Seriam aqueles forros maravilhosos que ela, inclusive, tem, onde ela vê a melhor opção, até mesmo da cor da pele, ou seguindo o mesmo tom do crochê, e essa transparência fica delimitada, né, num determinado pedaço do seu corpo, para valorizar esse trabalho, que é um trabalho lindíssimo. O trabalho de crochê, dependendo da textura, dependendo do ponto, eu acho que a necessidade e o mais importante é a gente mostrar a beleza desse produto, não é? Então, eu acho que talvez uma transparência na pele ou usando de forma assertiva aquele complemento que seria o forro, vai fazer um diferencial enorme. E para fechar aqui com essa pergunta que nós acabamos de responder também, quando eu vou e me deparo com uma loja, uma vendedora, que já começa essa roupa é sua cara, olha isso aqui, não sei o quê, e ela não para de falar, não para de... Eu já, naturalmente, que pena, ela não teve... não foi assertiva, não foi inteligente, perdeu uma venda. Eu desisto e nem compro ali. Eu prefiro ficar à vontade, olhando. E ela, o máximo que ela deverá fazer, se precisar de alguma ajuda, estou aqui. Qualquer dúvida é só me perguntar. E ponto. Nada de ficar falando o tempo todo. Isso atrapalha a nossa compra. Você não concorda? Então, o menos é mais. Sim, e mais do que isso, né, Ângela? Eu acho que as pessoas que de fato gerenciam ou são donas das lojas, elas têm que ter atenção especial no tratamento no treinamento dos É o funcionários. treinamento, sem dúvida. Porque eles, sem dúvida, são a principal interface entre o cliente e a marca. Não adianta a marca ser a marca melhor posicionada no mercado, com produtos de luxo, né? Se os atendentes ali, as pessoas que recebem Não os estão clientes, treinados. não estiverem preparados. Então, às vezes, acontecia hoje, né? As pessoas elas estão buscando mais conhecimento em relação a isso, Sem mas dúvida. num passado recente, né? Era Tinha muito muito aquela chato. cultura de que vendedor de loja de grife era chato, era snob. Hoje, muito pelo contrário, né? A experiência do luxo é tratar bem todo mundo, independente se aquela pessoa vai comprar, se ela não vai comprar, você pode ter certeza. Pode ser um adolescente entrando ali e você sabe, né, que pelo menos naquele momento ele não vai ter dinheiro para comprar, mas ainda assim, você, como vendedor e representante daquela marca, você tem obrigação de tratar bem aquele cliente, porque Sem dúvida. um dia ele volta, né? Um dia ele vai recompensar aquilo. Sem dúvida, esse é o fator mais decisivo na decisão de, né? Na hora que o cliente está lá avaliando se ele vai comprar, se ele não vai, a forma como ele foi tratado é muito impactante. E principalmente na hora de fidelizar o cliente. O cliente fidelizado, ele sempre volta. E aí é o papel do vendedor, não tem outro. Maravilha. Fechou com chave de ouro. Olha, já estamos com 1 hora de live. Olha que maravilha. Quantas perguntas e obrigado pela presença de todos vocês. Gostaríamos de manter até muito mais, mas já estamos no nosso tempo, daqui a pouco vamos encerrar. E gostaria de saber se tem alguma coisa a acrescentar. Tem mais uma pergunta para nós duas. É deselegante repetir roupa em eventos diferentes? Da Natália. Não é deselegante repetir roupa. E muito pelo contrário, isso mostra que a gente tem uma consciência enorme, primeiro, né, em relação à sustentabilidade, pensando em planeta, pensando em tudo, e segundo, significa que a gente fez uma escolha assertiva e conseguiu comprar uma peça que nos acompanha
em diversas situações. Então, isso, sem dúvida, é sinal de inteligência, tá? E outro ponto que é legal, né, e é algo que eu trago muito para as minhas clientes, é que repetir roupa não é repetir look. Às vezes, ainda que seja um vestido de festa super marcante, né, que você não vai usar muita coisa ali, se você alterar os detalhes, altera a tonalidade do sapato, muda a bolsa ou o brinco, você já tem um look diferente. Então, na minha opinião, a gente tem que usar muito as peças que a gente compra, até para a gente, na hora de escolher, né, a gente pensar no que vai durar, no que vai nos acompanhar, no que vai ser versátil e usar muito de formas diferentes. A criatividade é aí o ponto-chave para a gente não ficar com uma imagem repetitiva, né? E ao mesmo tempo usar tudo que a gente tem muito. Então, para não repetir tanto, você pode até repetir o look, mas os acessórios poderão ser utilizados, porque dependendo da ocasião, que nós já havíamos falado sobre isso, um acessório, um sapato, vai fazer uma mudança naquele look, muito embora Até o você cabelo e a estando com a maquiagem. mesma roupa. Exatamente. Pode fazer a minha pergunta? Qual o segredo para parecer segura e elegante, mesmo quando estou insegura por dentro? Olha, isso é o mais importante, viu? Eu digo o seguinte: se você está bem consigo mesmo, se você está tranquila, não tem nada que venha a mexer com sua cabeça, com sua situação, você ficará perfeita. Porque não adianta nada você estar lindamente, mas está com a cabeça preocupada, está tendo algo que a incomoda, e isso realmente vai atrapalhar a sua imagem. Então, o nosso semblante, ele fala por si só. Não adianta. Quando a gente está feliz, a gente já passa, já irradia aquilo. E quando a gente não está muito bem, a gente fica mais reservada e tal, interage e tal, mas não passa aquele verdadeiro perfil que você sempre tem. E principalmente quando você está doente ou triste. Então, não adianta estar lindamente bem vestida, mas o seu rostinho vai entregar. Então, vamos, pelo menos no meu ponto de vista, a gente deve estar completa naquele momento, porque aí você vai passar uma bela imagem, uma boa impressão. E um detalhe, já me perguntam, muitas vezes perguntaram, Ângela, eu não consegui passar uma boa primeira impressão em um determinado momento, num momento social, como eu devo fazer? Eu digo, calma, nem sempre você perde essa oportunidade. Se você não causou uma boa primeira impressão, a primeira vez, o primeiro contato, você tem chance de refazer isso e de reverter e passar esta boa primeira impressão numa segunda vez. Então, atente para esse detalhe. Porque você realmente pode ter passado por uma situação desagradável. E, de repente, você chegou naquele local que não poderia deixar de estar, e você vai estar assim, ou até mesmo para uma entrevista, para uma palestra, seja o que for, inicialmente você vai passar um pouco de agitação ou insegurança, seja o que for. Mas logo, logo você mantém seu equilíbrio e consegue interagir com as pessoas. Eu sempre digo que uma das melhores terapias é conversar. Eu adoro falar. Então, vamos dar o nosso tempo, que já está quase terminando. Qual seria a sua opinião, então, com relação a tudo isso que nós falamos? Qual seria uma palavra ou uma frase que venha definir ou fechar a nossa live de hoje? Bom, eu gosto muito de uma frase do Christian Dior que fala que autenticidade é a verdadeira elegância. Então, né, saber quem nós somos e o que nós queremos expressar assim, é mais elegante do que a gente ficar imitando ou seguindo fórmulas prontas de quem está ditando o que é e o que não é elegante, e isso é uma realidade, né? Principalmente nas redes sociais.
Então, a autenticidade é a forma mais fiel de elegância, na minha opinião. Ok, mas muita autenticidade é falta de etiqueta, hein? Mas vamos lá. Tudo pode, mas não Vamos lá. deve. Vamos lá. Eu defino a elegância com uma palavra apenas. Eu acho que a elegância é respeitar o próximo. Respeitar o próximo, você é elegante em qualquer situação. É uma forma de comportamento que faz parte do nosso pequeno código de boas maneiras e a civilidade. Então, para mim, elegância está no menos é mais e saber respeitar o outro. Sem dúvida, né? Eu quero A civilidade, agradecer. ela é mais do que elegância, né, É mais Ângela? do que elegância, exatamente. É você saber respeitar, por exemplo, um monumento histórico, não pichar uma parede, é num trânsito, você não colocar a música alta e ficar buzinando desesperadamente. Aliás, a civilidade é tudo, não é? Mas vamos lá. É Eu quero empatia agradecer também. a empatia, enfim. Teremos outras lives e fico muito feliz que essa é a minha segunda. Nós estamos começando um novo trabalho e eu me sinto lisonjeada com a sua presença. Muito obrigada, Natália. E vamos nos falando. Quero agradecer a todos que participaram. E não se esqueçam, 16, na próxima terça-feira, no dia 16 de junho, teremos mais uma live. E quero todos vocês aqui comigo. Obrigada e muito obrigada, Natália, e boa noite a todos vocês. Pode Eu concluir. agradeço o convite e desejo boa sorte aí no projeto. Muito obrigada.